Então vamos lá, pessoal. Função quadrática agora, dando continuidade, né? Então, acabamos a função linear, a função afim, desculpa, e passamos agora para a função quadrática, né? Função quadrática, aqui um esqueminha aqui para o pessoal lembrar dos principais assuntos. Então você tem lá a função ax2 mais bx mais c, né? Igual a zero, que é a nossa lei geral. E aí a gente tem, lembrando aí, né, que o gráfico é uma parábola, pode ser com cavidade para cima e para baixo, a fórmula do vértice, as imagens de cada função, e a gente vai trabalhar isso nas questões que a gente vai estar resolvendo aqui, ok? Lembrando aí, esses vídeos, né, tem um apoio do Colégio Academia aqui de Juiz de Fora, e aproveite e se inscreva no canal do YouTube aí, Descomplica aí, Kelmer. Sempre vamos colocar questões, né, sempre vídeos mostrando questões, mostrando assuntos da matemática, para ajudar os alunos aí no seu dia a dia, nos seus estudos. E aí vamos lá, começando a nossa primeira questão, que é: em uma confeitaria recém-inaugurada, o preço de custo de uma barra de chocolate é R$2. Então vamos anotando isso aqui. Então o custo de cada barra é 2. E o preço de venda da barra, ele é X reais. Estima-se que 20 menos X são a quantidade de barras. Olha lá, estima-se que 20 menos X barras são vendidas. Então isso aqui é a quantidade de barras por dia. De acordo com essa estimativa, o lucro diário com essas barras de chocolate, com preço unitário X, será igual a qual função? Então ele está perguntando a função que representa aqui para a gente o lucro diário. Então, novamente, uma questão de lucro, né? A gente sabe que lucro é venda menos custo. Só que a gente tem uma quantidade de barras 20 menos X. Então, nosso custo total, ele será o quê? A quantidade de barras vezes o valor R$2 de cada barra que está sendo o custo, né? Então, isso aqui, fazendo a propriedade distributiva, a gente obtém 2 vezes 20, 40, e 2 vezes x, 2x. Então, esse é o nosso custo. Da mesma forma, a venda, ela é de acordo com a quantidade de barras. Então, a quantidade de barras, 20 menos x, vezes o valor de cada uma, isso nos dá a venda, né, o valor da venda total. E da mesma forma, eu vou distribuir x vezes 20 e x vezes x, que é x quadrado. Essa é a nossa venda. Então, agora, basta a gente fazer venda, que é 20x menos x quadrado, menos o custo. E aí o cuidado, né? Sempre tomar esse cuidado. Quando você vai subtrair uma expressão, coloca parênteses para não errar. Então, 40 menos 2x. Logo, esse nosso lucro, ele será, tirando parênteses aí, menos 40 e mais 2x, ao menos, né? E aí, o nosso lucro, vou pegar aqui, menos x2, 20x com 2x é 22x, e menos 40, isso então é a nossa função lucro para aquela quantidade de barras, no caso aí de chocolate. E isso aí está representado para a gente na opção da letra D, né? Menos x quadrado mais 22x menos 40. Então, uma questão aí de montagem de uma função, no caso aí uma função de segundo grau, que novamente envolvendo aí, né, lucro, venda e custo, ok? Então, a primeira questão aí de função quadrática. Uma segunda questão. Vamos lá para a segunda questão de função quadrática, que é a seguinte. Atualmente, no Teatro São Jorge, um grupo musical se apresenta diariamente. A presença do público se dá em função principalmente do preço de ingresso. A capacidade máxima, vamos anotando aqui, vamos marcar aqui. A capacidade máxima do teatro são 800 pessoas. E quando o preço do ingresso é R$90, ele tem essa capacidade máxima. Quando o preço é 90, o comparecimento, em média, é de 300 pessoas. Dados estatísticos
indicam que a cada R$10 de redução, no preço do ingresso, verifica-se em média um aumento de 100 pessoas no público presente. E aí ele pergunta para a gente, né? Com estes dados, conclui-se que a receita máxima, qual é a receita máxima que a gente vai obter, né? Então, primeiro, a gente vamos dar uma lida novamente na questão e vamos tentar mexer a função. E aí uma dica, né? Toda questão que a gente mexe, né, de função, que gosta de falar de coisa máxima, mínima, geralmente é uma função de segundo grau que a gente vai associar ao vértice, né? Então, vamos lá fazer as contas agora. Vamos dar uma repassada. Então, a receita, então vamos pegar a receita, o quanto que ele arrecada. Então, eu vou chamar de R, de receita. Então, ele fala lá, ó, capacidade máxima do teatro é de 800 pessoas. E quando o preço é R$90, comparecem 300 pessoas. Então, é isso que vai interessar. R$90, 300 pessoas. Então, ele vai ganhar, a receita que ele vai obter são 300 pessoas pagando 90, certo? Que é o nosso 27 mil. Então, essa é a receita, né? Agora, a gente vai pegar e tentar montar a função. Então, vou chamar de R de X, que ela vai depender da quantidade de X, né? No caso aí de pessoas. Então, ó, capacidade máxima do teatro é 800 e quando o preço do ingresso é 90, comparece 300. E aí ele fala, dados estatísticos indicam que a cada R$10 de redução, então olha só, a gente tinha R$90, se eu reduzo R$10 no preço de cada ingresso, certo? Então eu tenho, o preço vai ser o quê? Ele era R$90, eu vou tirar 10 por cada ingresso, então a gente vai ter o preço que era, menos R$10 vezes a quantidade de ingresso, porque é R$10 a cada ingresso que ele está diminuindo. Então, isso aqui é a primeira ideia que a gente tem na questão. Dados estatísticos afirmam que cada R$10 de redução no ingresso tem-se aumento de 100 pessoas. Opa! Então, 100 pessoas estão sendo a mais que aquelas 300. Então, eu tinha 300 pessoas e eu estou aumentando 100 a cada X, ok? Então, novamente, ó, o ingresso era 90 e ele reduz R$10 a cada X. Então, 90 menos 10X. E com isso, o ingresso, ele aumenta, a quantidade de pessoas, né, passa de 300, aumenta 100 a cada ingresso. Então, 300 mais 100 vezes cada X. Então, a quantidade de ingressos vezes a quantidade de pessoas é a receita. Então, essa multiplicação aqui vai nos dar a função e que a gente vai igualar a 27 mil ali posteriormente. Então, essa nossa receita, vamos fazer a propriedade distributiva aqui. Então, vai dar 90 vezes 300. Então, 3 vezes 9, 27, com 3 zeros, 27 mil. Estou fazendo a distributiva. 90 vezes 100 vai dar 9.000x. Agora a distributiva do menos 10x. Menos 3.000x. E o menos 10 multiplicando agora o 100x. Menos 10x vezes 100x vai dar menos 1.000x ao quadrado. Ok? Até aqui? E aí ele pergunta, com esses dados, conclui-se que a receita máxima, em média, é quanto, né? Então ele quer a receita máxima, ele quer o y máximo. E realmente a gente percebeu que deu uma função aí do segundo grau, né? Então, colocando aqui, vou colocar os valores aqui. Receita, ele quer que essa receita seja 27 mil. Então, vou substituir aqui. E isso foi bom porque a nossa função, ó, ela vai dar zero. Quando a gente pegar aqui, né, e igualar. Então, 9.000 menos 3.000x vai dar 6.000x menos 1.000x quadrado. Então, a nossa função... Vamos passar tudo para o primeiro membro, aqui ficou zero, né? Aqui tinha ficado zero. Então, eu vou passar o menos 1.000x para 1.000x quadrado e o 6.000x vem negativo, 6.000x. Isso igual a zero.
Essa equação eu posso dividi-la por 1000 para facilitar, ficando x2 menos 6x igual a 0. Ok? Então, aqui, na verdade, eu estou descobrindo quando é 0. Na verdade, não é isso que ele está pedindo. Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, desculpa, não vamos igualar a função. Na verdade, ó, a função, desculpa, ó, a função receita vai ser menos 1000 x2, 9.000 menos 3.000 dá 6.000, 6.000x, mais 27.000. Na verdade, é isso aqui que é a nossa receita, né? E aí ele está perguntando, ali aquele 27.000 era o valor máximo, mas é o que não aconteceu, né? Porque, na verdade, ele só falou a capacidade máxima do teatro lá, mas não é o caso aqui. Porque cada ingresso vendido a 90, você tem média de 300. E aí ele dá a redução ali do preço do ingresso e o aumento do número de pessoas. Então, a função receita é essa. Então, ele quer o maior valor para receita. Ele quer o maior valor para o y, ou seja, é o y do vértice. O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, que é a nossa fórmula, né? Do y do vértice. E só para lembrar, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, se eu for calcular o y do vértice, vai dar muita conta aqui. Então, eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou calcular o x do vértice e depois a gente substitui na função que a gente vai obter o y do vértice. Então, vamos lá. O x do vértice, porque o x do vértice é mais fácil. É menos b, que é menos 6.000, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1.000. Então, esse x do vértice vai ser menos 6.000 dividido por menos 2.000. Menos por menos dá mais, 6.000 por 2.000 dá 3. Então, o nosso x do vértice deu 3. Aí eu vou substituir na função esse x igual a 3. Que aí eu vou ter o y correspondente, que é nada mais do y do vértice. Então, vai ficar menos 1.000 vezes 3 quadrado, mais 6.000 vezes 3, mais 27.000. Então, esse valor, que é o y do vértice, vai ser 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 100, 900. Então, menos 900, mais 3 vezes 6.000 dá 18.000, mais 27.000. Então, a gente vai ter 27.000. 27.000 com 18.000, subtraído de 900, certo? Então, fazendo essa continha aí, a gente obtém quanto? Então, 27, 37, 45. Menos, aqui é 1.000, desculpa, eu coloquei 100, é 1.000, então aqui dá 9.000. Então, 27.000 com 18.000, 45.000, menos 9.000, 36.000. Então, 36.000 é a nossa receita, ou seja, é o nosso y do vértice, é a receita máxima para essa função, ok? Então, isso aí está na nossa letra B, a questão 2025, aí, ó, uma questão atual, né, desse ano, e é uma questão importante que aparece muito em vários concursos aí. É uma questão um pouquinho mais trabalhosa, né? Ela envolve a montagem da função e o seu cálculo de máximo a partir do vértice, beleza? Então, questão importante de máximo que envolve aí a função quadrática, ok? Vamos partir para a próxima função. Questão também muito cobrada em várias provas aí. Então, vamos olhar o que ela traz para a gente. Ó, um depósito de munições, questão aí, ó, 2024 da SpaceX. Um depósito de munições no formato retangular será construído em um campo de instrução do Exército. A planta de construção prevê que esse retângulo esteja inscrito em uma área cujo formato
é de um triângulo isósceles de base 24 e altura 16. E aí ele pergunta a área máxima desse depósito, qual é? Então a gente tem aqui, o que ele fala? A gente tem um triângulo isósceles, vou desenhar aqui, tem um triângulo isósceles, coloco isso pra gente, e fala que a base desse triângulo é 24. E a altura dele, vou marcar aqui de fora, que eu vou desenhar ali ainda. Então, essa altura aqui mede 16, ok? E aí ele fala que esse retângulo, né, será construído inscrito a esse triângulo. Então, a gente vai ter aqui um retângulo inscrito. Se é retângulo, esse ângulo é de 90 graus, aqui também, né? Aqui também e aqui também. Vou chamar, por exemplo, essa altura aqui de y e vou chamar essa base do retângulo aqui de x, por exemplo. Que a gente não tem, ele não deu isso na questão, certo? E aí ele pergunta pra gente, né, a área máxima. Então eu vou ter que descobrir a função área, que é x vezes y, né? Só que eu vou ter que escrever em função de uma letra, né? Uma função de uma só variável. Aqui a gente está com duas variáveis, né? A área depende de duas variáveis, isso a gente não vai conseguir mexer. Então eu tenho que relacionar o x com y. E aí a gente percebe o quê? Geralmente, quando a gente tem uma figura dentro de outra figura, deve ser semelhança de triângulos, por exemplo, né? Aqui. Então vamos olhar aqui. Vou chamar esse triângulo maior de ABC. Por que eu estou pegando um triângulo maior? Porque eu tenho as informações dele aqui, ó, a base e a altura dele. Então eu tenho essas informações do triângulo aqui. Então por isso que eu estou pegando esse triângulo grande. E vou pegar também um outro triângulo, tentar provar a semelhança. Então vamos chamar aqui de D, aqui de E. Então vamos pensar, será que o triângulo ABC, será que ele é semelhante a qual triângulo? Qual que parece com esse triângulo grande? O ADE. Lembrando que semelhança nada mais é do que uma ampliação ou redução da figura. Então, esse triângulo grande parece ser uma ampliação do ADE. Só que a gente tem que provar isso. E como que a gente prova? Mostrando que a gente tem dois ângulos iguais, dois ângulos de mesma medida. Então, se você reparar, nesse triângulo grande, vou até desenhar separado aqui, ó. Você tem o triângulo ABC e ele tem pra gente, deixa eu colocar aqui, 24 e 16, são as medidas que a gente tem. Nesse triângulo a gente tem esse ângulo, vou chamar de alfa, e esse ângulo alfa também está no triângulo pequeno. Então já estou mostrando que eles têm, esses dois triângulos, um ângulo de mesma medida, ângulos congruentes. Então, esse ângulo alfa é o mesmo. Eu tenho que provar que tem outro ângulo igual, para usar a semelhança. E aí eu percebo o seguinte, se isso é um retângulo, eu posso afirmar que essas duas retas que eu estou construindo são paralelas. Então, isso aqui é paralelo. E aí, esse segmento AB, ele faz o papel de uma transversal, uma reta cortando essas paralelas. E aí a gente lembra que esse ângulo aqui em reta paralela, vou chamar de θ, ele é também o mesmo ângulo aqui, são ângulos que a gente chama de correspondentes. Então esse ângulo, acabei mostrando que é o mesmo desse. E aí, garanti que realmente esses triângulos eles são semelhantes. Então eles são semelhantes, vou colocar aqui, pelo caso, ângulo, ângulo. E aí eu posso montar então a proporção. Só que para isso eu tenho que descobrir a base e a altura do triângulo pequeno. A base do triângulo pequeno é o próprio x que eu chamei, que é a base do retângulo. E qual que é a altura desse triângulo pequeno? Então a gente repara aqui, a altura do triângulo grande é 16. A altura do retângulo é y. Então esse pedacinho aqui, ó, ele é y. Então, a altura do triângulo pequeno é 16 menos y, que é essa parte aqui de cima. 16 menos y. 16 é tudo, tirando a altura do retângulo, a gente obtém, que é y, né? A gente obtém a altura desse triângulo menor, que é 16
menos o y, ok? Até aí tudo bem? Então, fazendo a proporcionalidade da semelhança, a gente obtém o quê? Então, vou colocar aqui, vou pegar do triângulo pequeno para o maior. A base está para a base, assim como a altura está para a altura. E aí a gente vai relacionar x com y, né? Vamos passar multiplicando aqui o 16 e o 24, né? Multiplicar cruzado. 16x igual 24 vezes, lembrando, 16 menos y é uma expressão, tem que ter parênteses. Não vou fazer distributivo aqui ainda não. A gente pode fazer o quê? A gente pode passar, por exemplo, 16 dividindo. Então, ele cancelaria com esse 24. Então, eu vou dividir por 4. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 6. Ainda dá para dividir mais, por 2, né? Então, aqui dá 2 e aqui dá 3. Então, a nossa equação fica 2x igual a 3 vezes 16 menos y. Então, a nossa relação que existe entre x e y vai ser o quê? Ó, distributivo agora. 3 vezes 16, 48, menos 3y. Então, essa é a relação que existe, né, entre x e y. Eu vou isolar uma das letras, então vamos isolar aqui, por exemplo, o y. Então, eu vou passar o 3y positivo para o primeiro membro e o 2x negativo para o segundo membro, certo? Aqui, passo o 3 dividindo, então a gente vai ter menos 2/3, só que esse 3 divide todo mundo, então 48 também vai ser dividido por 3, que dá 16. 16, aqui eu esqueci do 16x, né? 16x, aqui é 2x, certo? Mais 16, certinho, tá certinho. Então, y é essa função. Y está relacionado com x através dessa função. Só que a função que ele quer é da área. Então, eu vou calcular a área. Qual que é a nossa área? A área é x vezes y, que a gente colocou lá em cima. Então, x vezes y vai ser x vezes esse valor de y aqui. Então, a nossa função área vai ser distributiva, hein? Menos 2/3 x quadrado mais 16x. Então, eu achei a função quadrática, né, que representa a área desse retângulo. E aí ele pergunta, qual a área máxima? Então, novamente, uma questão que envolve aí o vértice, né? Então, posso fazer de duas formas, como a gente fez na questão também anterior. Eu posso fazer já direto o y do vértice, que é a área máxima, né? Que é o y do vértice, menos delta sobre 4a, ou, se eu quiser fazer o x do vértice primeiro e depois substituir na função, eu posso. Então, vamos fazer assim, menos b sobre 2a, né? Menos, então, x do vértice, menos b é menos 16, e 2 vezes menos 2/3. Menos por menos vai dar mais. Então, ali vai ficar 16 dividido por 4/3. Vamos multiplicar invertido. 16 vezes 3/4. Cancela 16 por 4, dá 4. 3 vezes 4, 12. Então, o nosso x está valendo 12. E aí eu vou descobrir o y do vértice, substituindo esse 12 na função área. Entendido? Então, eu vou fazer aqui na função área. Vou fazer aqui, finalzinho, hein? Então, a área máxima vai ser o quê? Menos 2/3. 12 quadrado mais 16 vezes 12. E aí, fazendo essa continha aí, a gente vai obter, pode fazer com calma, 96, que é o que está na nossa letra E. Ok? Então, é uma questão das questões mais cobradas de semelhança, que envolve aí um retângulo dentro de um triângulo e perguntando sobre área máxima. Beleza? Questão aí de 2024, questão da AMAN, né, da SpaceX, questão importante que sempre cai em vários vestibulares, em vários concursos aí. Certinho? Então, questão sobre função quadrática máxima.
E com isso, a gente chega agora na função exponencial, né? Função exponencial, que coloquei aqui para vocês um mapa mental aí, para a gente relembrar, né, os gráficos, quando que a função é crescente, quando ela é decrescente, equações exponenciais. Então, deem uma olhada com calma aqui e revisem essa teoria, né, as propriedades de potência, várias coisas que vão ajudar no desenvolvimento das questões de exponencial. E aí, pessoal, vai lá, dá uma ajudinha no canal, inscreva-se, que a gente vai estar postando sempre vídeos aí dos conteúdos para ajudar vocês na preparação dos vestibulares e também no seu dia a dia aí dos assuntos de matemática. Então, primeira questão, ele traz para a gente aí, do 2025, olha aí, ó, questão atual, hein? Uma instituição financeira realiza aplicação monetária a médio e longo prazos, ficando a aplicação modelada, ou seja, descrita pela função exponencial. Então, vamos anotar aqui, f de t igual p, que multiplica 2 elevado a 0,0, só colocar aqui de novo, 0,0625t. Então, é uma função exponencial, por quê? Porque a letra está no expoente da potência, né? Onde P é um parâmetro, o que é isso? Parâmetro é um número real, que representa o capital do início a ser aplicado, e T é o tempo medido em anos. Sendo assim, é correto afirmar que o tempo necessário, então ele está perguntando qual o tempo, a partir do momento do início da aplicação, que o capital vai dobrar. Então, ele quer dobrar o capital. O capital ele está chamando de P, né? Então, o P que é o capital. Então, ele quer dobrar o capital, ou seja, ele quer que passe a ser 2P. Então, é isso. A função vai passar a ser 2P. Então, eu vou igualar a essa função. E aí, se eu passar dividindo o P, a gente cancela, ficando com essa equação exponencial aqui, ó. Só estou trocando a ordem, hein? 0,0625t, isso é igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Então, a gente sabe que em equação exponencial, quando a gente tem a mesma base, os expoentes são os mesmos, né? Então, isso aqui tem que ser igual a 1. Logo, o nosso tempo vai ser 1 dividido por esse valor, e aí faz essa continha que a gente vai obter aí 16. Então, é o que está na letra B, 16 anos é o tempo necessário para que um capital inicial dobre, né, utilizando essa modelagem aí, essa função exponencial, ok? Então, uma questão também bem cobrada, né, quando a gente trabalha com função exponencial, certinho? Uma próxima questão importante também é quando a gente relaciona duas funções, né? Então, vamos olhar a questão aqui, ó. Duas populações de bactérias, A e B. Então, ele traz aí A e B. Então, A, vamos colocar aqui, B aqui. Então, vou chamar a função A e função B. Estão colocadas em um ambiente no qual, inicialmente, tem 729 bactérias do tipo A e 64 do tipo B. Uma vez que a quantidade de bactérias do tipo A dobra, então a do tipo A dobra a cada semana e a do tipo B triplica a cada semana. Ele quer saber quanto tempo em semanas, então está tudo coerente, está tudo em semanas, levará a população de bactérias do tipo B ser maior ou igual à do tipo A. Então a gente vai ter que montar a função A e B e depois fazer B maior ou igual a A. Então, olha só, a gente tem 729 bactérias. Vamos entender aqui a questão. 729. Então, ele vai dobrar. Primeira semana, dobrou esse valor. Aí vem a próxima semana e dobra de novo. Próxima semana, dobra. Ou seja, a gente pode escrever isso como potência. Então, a gente vai ter 2, nesse exemplo aqui seria 2 elevado a 3. Mas aqui é 2 elevado a um valor que eu vou chamar de N, que é o número de semanas. Ok?
Da mesma forma, a gente vai raciocinar para o B. O B, ele começa com 64 e ele vai triplicar a cada semana. Então, vai ser o mesmo raciocínio, vai dar uma potência de 3, de acordo com o número de semanas que a gente está chamando de N, certo? E aí ele pergunta na questão, B maior igual a A. Então, eu quero 64 vezes 3AN maior igual a A, que é o 729 2AN. Então, isso gera para a gente uma inequação exponencial. E essa inequação, como que a gente resolve? Então, a gente começa resolvendo como se fosse equação. Vou tentar isolar essas letras, ou seja, o N vou deixar no primeiro membro. Para isso, eu vou passar o 2 elevado a N dividindo. Dessa forma, eu fico com 729 e vou passar o 64 dividindo, ok? Até aqui, a gente tem essa expressão. Só que 3 elevado a N sobre 2 elevado a N, a gente pode escrever como 3 meios elevado a N, certo? E 729 é 3 elevado a 6, fatorando. Por 3, então você vai fatorar da 3 elevado a 6. E 64 é 2 elevado a 6. Então, olha o que a gente pode escrever. 3 elevado a 6 sobre 2 elevado a 6 é o mesmo que 3 meios elevado a 6. Aqui é maior ou igual, desculpa, maior ou igual. Nesse momento que a gente vai utilizar a teoria de inequações. Se a base da potência for maior que 1, a gente conserva esse sinal da desigualdade. Agora, se a base tiver entre 0 e 1, a gente inverte o sinal da base. Então, nesse nosso exemplo, a base é 3 meios. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, eu estou com uma base maior que 1, 1,5. Então, eu vou conservo o sinal. Então, eu vou pegar N, 6, então eu vou conservar. Maior ou igual a 6. E aí ele pergunta, N maior ou igual a 6 significa mais que 6 semanas ou igual a 6 semanas. E aí ele perguntou, quanto tempo em semanas levará para ser maior ou igual a... Então vai levar, no mínimo, 6 semanas. Ou mais, né? Mas ele perguntou aqui, quanto tempo em semanas levará para a população de bactérias ser maior ou igual. Ela é igual no 6 e maior que 6 também. Ok? Então, isso está na nossa letra B, que é a inequação exponencial. Tá? Então, ficar esperto aí na montagem dessas funções exponenciais e na aplicação aí da inequação, que se a base for maior que 1, conserva o sinal, se for entre 0 e 1, a gente inverte o sinal da desigualdade. Certinho? Próxima questão, o ERG 2024, uma questãozinha aí, também muito cobrada em várias provas, o mesmo estilo de questão, né? Vamos lá ler a questão. Um surto de gripe em uma escola teve início com apenas um aluno. Então, começou com um aluno. O número total Y de alunos infectados pelo vírus da gripe até X horas depois do momento inicial da contaminação foi dado por essa função, né? Ele pôs equação, mas é uma função. É uma equação com duas letras, Y e X. Por que duas? Porque esse K, ele fala, é uma constante, né? Uma constante positiva, ele vai falar aqui embaixo, ó, o K, que ele quer saber, é isso, é exatamente isso que ele vai querer. Então, só anotando a função aqui, ó. 46 menos K vezes 3 elevado a menos 0,1 X. Ok? Aí ele fala que o X está entre 0 e 20, é uma constante positiva. Tá. Observando que o surto teve início com Y igual a 1, calcule o valor de K e em quantas horas vai ser contaminado 31 alunos. Então, primeira coisa, eu vou calcular o K. Então, ele fala que Y igual a 1, começou o surto de gripe, né, com Y igual a 1. Então, substituindo 1 aqui, início quer dizer tempo zero. Né? Então, quando ele fala início, significa tempo zero. Então, ele está falando que no tempo zero, que é o nosso X aqui, né, que ele está colocando, que é o tempo, ele fala aqui. Então, para tempo zero, dá Y igual a 1. Então, é isso que a gente vai fazer.
vou colocar aqui o x igual a zero, que é o tempo zero. E aí a expressão, ó, fica k vezes 3 elevado a zero. 0 vezes 0, 1 dá zero. Todo número elevado a zero dá 1, né? 3 elevado a zero dá 1. Então, isso aqui vai dar k vezes 1. Vou passar o k para o primeiro membro positivo. K vezes 1 é k, né? Então, fica k 46 menos 1, que é 45. Ok? Então, a primeira parte da questão é 45. Assim, a gente conseguiu achar a função y, 46 menos o k, que eu acabei de descobrir, 45, vezes 3 elevado a menos 0,1x. E agora, nesse momento, ele quer saber quantas horas, ou seja, qual x, que o y é igual a 31 alunos infectados. Então, a gente vai igualar essa expressão, 46 menos 45, vezes 3 elevado a menos 0,1x, isso tem que ser igual ao 31, que é o valor que ele está perguntando, né? Vou passar esse 46 para o segundo membro, subtraindo. Então, a gente vai obter 31 menos 46, vai dar menos 15. E aí percebe que ambos os membros estão negativos, vou multiplicar por menos 1. Então, aqui fica positivo, menos 0,1x, e aqui também fica positivo. Eu quero isolar o x, então eu vou passar esse 45 subtraindo. Então, vai dar 15 dividido por 45, que vai dar 1/3, né? Simplificando. Então, 3 a menos 0,1x igual 1/3. A gente vai querer escrever na mesma base. Então, eu vou transformar esse 1/3 em 3 elevado a menos 1. Né? Inverte a base e troca o sinal do expoente. E aí a gente pode igualar os expoentes agora, porque as bases são as mesmas. Então, 0,1x tem que ser igual a menos 1. Multiplica por menos 1 ambos os membros. 0,1x igual a 1. E ao passar dividindo esse 0,1, eu vou dividir, 0,1 é 1/10. Vou fazer assim que vai ficar mais simples. Multiplica invertido, vai ficar 10, então. Então, esse x, ele vale 10. 10 está em horas, né? Então, são 10 horas que ele vai gastar aí para que a quantidade de pessoas infectadas seja 31. Ok? Então, é uma das questões mais cobradas, tá? Ele pede, na letra A, que você descubra o parâmetro, no caso k, para depois a gente achar a função e substituir nela algum valor que ele solicita, né? Que nesse caso aí foi para 31, ok? Então, uma questão muito importante sobre função exponencial. Fica ligado aí nesse tipo de questão, certinho? E aí, a gente vai fazer mais um pedacinho de função definida por mais de uma sentença, que é a última função que a gente estuda para o PISM 1, né? A função definida por mais de uma sentença.